Olá, divininha e divininho! Na nossa aula de hoje, a gente vai conhecer algumas informações sobre um dado gênero específico. Um gênero onde faz a gente passear pelo mundo da fantasia. E para que a gente consiga compreender que gênero é esse, a tia Julie trouxe para vocês algumas pistas. Então, vamos parar de conversa e começar com a nossa aula? Vem comigo! Bem, eu tenho aqui uma caixa. Dentro dessa caixa pode ter muita coisa. Então, eu vou tirar uma coisa por vez. E você do lado daí, presta atenção e vai tentando perceber o que é que a gente vai tratar na aula de hoje, combinado? Deixa eu ver o que eu vou tirar primeiro. Será que nós vamos falar sobre música hoje? Ou sobre a importância do cérebro na nossa vida? Ou mesmo sobre o tempo? Ou será que a gente vai falar sobre a independência? Possa ser que a gente fale sobre fotografia. Quem aqui já viu uma máquina dessa? Será que é do tempo de vocês ou só do meu? Ou sobre o mundo? Ou sobre o nosso estado, a nossa Bahia maravilhosa. Porém, na aula de hoje, nós vamos falar sobre contos de fadas. Então, vem comigo! Era uma vez um conto de fada. Vem junto comigo para o reino da língua portuguesa, pois junto com Tia Radassa nós vamos aprender a ler, compreender, elaborar textos e contextos, escrever de forma adequada, seguindo a gramática. Então, no nosso reino, meu com de Tia Radassa, nós vamos poder colaborar com a formação da língua de vocês. Olha que interessante. Você do lado daí, quando eu dava as pistas, conseguia reconhecer esses gêneros literários, esses textos que fazem parte do nosso mundo imaginário? Será que você conseguiu? Nesse capítulo, no capítulo 9 do livro de Tia Radassa, nós vamos passear por um mundo onde existem ogros, maçanetas falantes, criança, adulto, reis, rainhas. Então, vamos parar de conversa e conhecer um texto super interessante que está lá no capítulo 9 do livro de língua portuguesa, na página 86. Vocês vão poder ler comigo, tá joia? Então, você do lado daí, que já tá com a linguagem bem avançada, que já tá com um vocabulário rico, que já tá lendo palavras mais complexas, vai ser muito interessante para você. E você que também está lendo aos poucos no seu tempo, vai ser demais, super divertido para você também. Então, todo mundo vai ler com a tia Julie, combinado? Vamos lá então! Era uma vez uma família de camponeses pobres, com 7 filhos ainda crianças. O filho caçula era tão pequeno que era chamado de Pequeno Polegar, mas ele era muito esperto e ágil. Naquele tempo, houve uma grande fome que se espalhava por todas as cidades e não havia alimentos para todos. O pai das crianças, sabendo que todas morreriam de fome se ficassem em casa, teve uma ideia. Vou levar todos para a floresta. Talvez encontrem alimentos por lá.
A mãe chorou muito, mas concordou com o pai e não contou nada para os filhos para que não se desesperassem. Preparou um lanchinho para cada um, o último que tinham. Todos partiram pela manhã, como se fossem passear na floresta. Quando todos estavam bem cansados de andar, os pais foram se afastando sem que as crianças percebessem. O pequeno Polegar foi o primeiro a reparar que os pais haviam sumido. Todos tentaram procurar, mas se descobriram perdidos e abandonados. O irmão mais velho subiu na árvore mais alta para procurar um abrigo para a noite. E todos festejaram quando ele disse ter visto a torre de um castelo ao longe. Caminharam rapidamente, pensando achar um grande castelo acolhedor, com um rei e uma rainha ricos e bondosos para dividir abrigo e alimento com todos eles. O castelo não era bem isso quando se via de perto, mas bateram a porta assim mesmo. Uma estranha voz respondeu: "Vocês estão loucos? Não sabem o que tem atrás dessa porta?" "Quem está falando?" perguntou o pequeno Polegar. "Eu." "Não sabia que existiam maçanetas falantes", disseram todos. "Para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa. Mas se chegar o patrão..." Uau, pessoal! Eu já tô curiosa para saber a parte 2 da história do pequeno Polegar. E vocês do lado daí? Então, galera, de modo geral, olha só o que estava acontecendo na história. Vão elaborando do lado daí. A família muito pobre não podia sustentar todos os filhos. E eles tiveram uma ideia super triste para fazer com que as crianças conseguissem comida de outra forma. Porém, nós não vamos nos ater à interpretação do texto agora. Nós vamos nos ater aos contos de fadas. O que são necessariamente esses contos? Então, galera, de modo geral, a gente sabe que contos de fadas vai tratar de uma história com coisas inusitadas, como, por exemplo, coisas falantes que na vida real não falam, que a gente já viu, né? Que podem ser consideradas fábulas também, já vimos na nossa trilha passada. Mas eu gostaria de perguntar a você: quais contos de fadas você conhece? Olhe para o seu polegar. O que você faria se fosse tão pequenininho quanto ele? O pequeno polegar era desse tamanho, do tamanho do seu polegar. Vamos continuar com a parte 2 da história? A dona da casa abriu a porta, torcendo o nariz da maçaneta, que nem reclamou. Recebeu aquelas crianças abandonadas e famintas com todo o seu carinho, mesmo preocupada que o marido pudesse chegar a qualquer momento. A maçaneta, como sempre, soltou berros horríveis quando o patrão torceu forte o seu nariz para entrar. Ouvindo isso, a dona da casa correu para esconder as crianças embaixo da cama do casal. Não adiantou nada, pois o ogro malvado, que era seu marido, sentiu o cheiro da gente estranha logo logo. "Vou comê-los no jantar, A mulher pediu que ele esperasse um pouco mais, pois o jantar já estava pronto e tinha todos os pratos especiais que ele adorava. Então, o ogro mandou que as crianças fossem se deitar. Polegar, chegando ao quarto com os irmãos, ficou pensando em uma ideia para escapar. Assim, o ogro dormiu. O pequeno Polegar e seus irmãos desceram pela escada de mansinho e chegaram até a maçaneta falante. "Vocês não vão escapar, pois quando o patrão calça suas botas de 7 léguas, seus pés ficam mais rápidos do mundo." O pequeno Polegar notou os enormes botas ao lado da porta e resolveu calçá-las. Fez bem, eram botas encantadas e se ajustaram perfeitamente aos seus pés. Com elas, ele ajudou seus irmãos a voltarem para casa, mas não quis ficar. Despediu-se deles e disparou para o castelo real. Lá chegando, disse logo que era o correio mais rápido do reino e gostaria de provar sua capacidade ao rei. Tudo chegava voando pelas mãos dele, com a ajuda da bota de 7 léguas. Assim, o pequeno Polegar foi ganhando e juntando muito dinheiro, e um dia ele achou que era hora de voltar para casa
e levar bastante dinheiro para sua família. Nunca mais sentir fome ou abandono. Uau, pessoal, que história encantadora! Realmente é um conto de fadas incrível! Então, galera, de modo geral, nós precisamos analisar a estrutura desse texto para que seja considerada um conto de fadas. Vamos ver. Nesse conto do Pequeno Polegar, a gente percebe algumas características nele, né? Então vamos ver junto? Olha só. Neste capítulo, a gente acabou passeando por um mundo, né? Onde existem ogros, maçanetas falantes. Um mundo no qual meninos, apesar de muito pequenos, são heróis de grandes aventuras. Esse é o mundo dos contos de fadas. Vamos juntos nessas viagens! Vamos viajar em mais contos de fadas, junto com a tia Juliana e com a tia Radassa? Então agora, pessoal, nós vamos observar a estrutura do conto. Como que é organizado esse texto para que ele seja considerado um conto, tá joia? Então, de olho na telinha. Primeiro, o estado inicial dessa história foi caracterizado pela pobreza da família e pela descrição do Pequeno Polegar, por ser muito pequeno. Aí veio a aparição de um conflito, as crianças que foram deixadas na floresta e o desencadeamento das ações do desfecho, a fuga das crianças para conseguir sobreviver. Então, para que seja considerada um conto de fadas, sempre começa com algo que precisa ser solucionado. Então, tem o estado inicial, um conflito e a solução desse conflito. Olha só que interessante. Há um tempinho atrás eu perguntei a vocês se vocês conheciam contos de fadas e quais. Vocês pensaram em quais do lado daí? Tô curiosa para saber. Na nossa aula online a gente vai descobrir vários contos de fadas que talvez algum colega de vocês conheça, já tenha lido e outros não. E a gente vai discutir na nossa aula online, tá bom? Vamos pensar também no vocabulário da história? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai ler um texto e a gente não conhece todas aquelas palavras. Por isso que sempre a tia Júlia e a tia Radassa trazem para vocês a importância de sempre verificar no dicionário, um dicionário online ou um dicionário impresso, o significado daquelas palavras. Então, vamos ver junto comigo o significado de algumas palavras desse texto? De olho na tela. Caçula. Quem aí sabe o que é caçula? É o filho ou o irmão mais novo. Fome, sensação que traduz o desejo, a necessidade de comer. E légua é a distância que vale mais de 6.000 metros. Você gostou da nossa aula? Eu espero que sim. A Divineca tá aqui, ó, prestando atenção em tudo. Espero que você também tenha prestado atenção, tá bom? Até a nossa aula online. Um beijo!